Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 4, que tem como título A Importância da Nação de Israel. Dentro deste tema, nós vamos falar sobre 4 assuntos. E o primeiro deles será o sermão profético. Em segundo lugar, vamos falar sobre os remanescentes do período tribulacional. Em terceiro lugar, vamos falar sobre as 2 testemunhas. E em quarto e último lugar, vamos falar sobre Israel será julgado. Vamos então dar início à nossa aula de hoje. Após o arrebatamento da igreja para o encontro com o Senhor Jesus nos ares, teremos no planeta Terra, na sequência profética escatológica, um terrível evento denominado a Grande Tribulação, pré-anunciada como um momento de muitas dores e sofrimentos para os incrédulos gentios, não judeus, e para a nação de Israel, os judeus incrédulos. Nesta lição, veremos como se dará a redenção definitiva da nação israelita e dos gentios incrédulos, que após estes eventos catastróficos reconhecerão o Senhor Jesus como o Messias, o Salvador e Senhor de Israel e de toda a humanidade. Item número 1 da lição: o sermão profético. O contexto da grande tribulação. No Evangelho de Cristo, segundo o registro realizado pelo evangelista Mateus, nos capítulos de número 24 e 25, Jesus profere um sermão explicando sobre a essência do momento escatológico da grande tribulação, mencionando acontecimentos tais como o princípio de dores, a grande tribulação, uma exortação à vigilância, reforçada pela explanação das parábolas dos 2 servos e das 10 virgens, caracterizando este período como algo nunca acontecido na existência do planeta Terra. Uma síntese dos fatos da grande tribulação. O profeta Daniel declara que o período de duração da grande tribulação será de 7 anos terrestres, considerando entre o tempo da primeira etapa da segunda vinda do Senhor, arrebatamento, e a segunda etapa da vida do Senhor, julgamento das nações. Portanto, no livro de Daniel, capítulo de número 9, Daniel, capítulo de número 9, no versículo de número 27, diz assim a palavra do Senhor. Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ele fará firme aliança com muitos. Por 1 semana, na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Esta 1 semana que Daniel aqui menciona equivale a 7 anos, porque cada dia tem uma equivalência, uma correspondência de 1 ano. E Daniel menciona exatamente aqui a quebra da aliança do anticristo com a nação de Israel, e seria, no caso, esta grande tribulação, decorridos em 7 anos. Vamos observar alguns fatos, mencionar alguns fatos relacionados à primeira metade da grande tribulação, ou seja, os 3,5 anos iniciais. O anticristo, ele vai, neste período, promover a paz e um bem-estar social, político e econômico
na sociedade mundial. Inclusive, estabelecerá um pacto de paz e segurança com a nação de Israel e, aos poucos, consolidará um governo com domínio mundial, sustentado politicamente e economicamente por 10 reinos. É o que está escrito no livro de Apocalipse, capítulo de número 13, versículos 1 ao 5, que diz o seguinte: Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como de urso e boca como de leão. E deu-lhe o dragão seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou, seguindo a besta. E adoraram o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses. Portanto, aí 42 meses equivale a 3 anos e meio nessa condição de governo do anticristo, num momento de paz e bem-estar social. O anticristo, ele terá o apoio também na esfera religiosa, ou seja, além do apoio político, ele terá um apoio na esfera religiosa de um falso profeta que implementará uma religião mundial. Apocalipse, capítulo 13, versículos 11 ao 18, diz o seguinte: Vi ainda outra besta emergir da terra. Possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e os seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer à terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado para executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida à espada, sobreviveu. E lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. A todos os pequenos e os grandes, os ricos e os pobres, os livres e os escravos, faz que lhes seja dada certa marca sobre a mão direita ou sobre a fronte, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é o número de homem. Ora, esse número é 666. Portanto, aqui nós podemos contemplar que vai haver uma plataforma de governo, onde nós temos o anticristo, com autoridade política e econômica, e o falso profeta, apoiando este anticristo na questão da área religiosa. O apoio político será de 10 reinos. Então, nesta condição de aparente paz, a plataforma de governo do mundo estará sob o domínio pleno deste império satânico, formado pela tríade do anticristo, do falso profeta e de Satanás. Intempestivamente, o anticristo quebrará o pacto realizado com Israel e se declarará ser o próprio Deus.
perseguirá e buscará destruir Israel e todos aqueles que se opõem a ele. Na segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 2, carta aos Tessalonicenses, ou seja, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 1 ao 6, diz assim: Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se, melhor dizendo, como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Na segunda metade da grande tribulação, isto quer dizer, nos 3 anos e meio finais, o Senhor Jesus lançará toda a sua indignação sobre a terra, por meio de intensos flagelos, para o início da derrocada do império satânico, do anticristo, com vistas ao julgamento das nações e da batalha final do Armagedon. Os flagelos serão lançados em 3 etapas, as quais a Bíblia Sagrada menciona como os 7 selos, as 7 trompetas e as 7 taças, preparando a vitória final sobre o anticristo. Após os flagelos da grande tribulação, o julgamento das nações e a batalha do Armagedon, segue-se que Israel e os remanescentes gentios que resistiram ao anticristo estarão libertos pela mão do Senhor Jesus. E então a nação de Israel reconhecerá Jesus como o Messias, o Salvador de Israel e de toda a humanidade, profetizado nas Escrituras pelos profetas, apóstolos e pelo próprio Senhor Jesus. Então o Senhor vai retornar para livrar Israel desta escravidão do anticristo, ou desta submissão ao anticristo. No item número 2 da lição, fala sobre os remanescentes do período tribulacional. Feito essa síntese dos fatos da grande tribulação, neste período haverá ainda a condição das pessoas se salvarem. Mas a base da salvação, durante a grande tribulação, será a mesma base de hoje, ou seja, o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. A nação de Israel, os judeus que não acreditaram em Jesus, e os gentios, os incrédulos e desviados da palavra de Deus, que estiverem vivos fisicamente durante o período da grande tribulação, ainda poderão crer e confessar o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador. Isto é, somente a fé na morte vicária do Senhor Jesus é que será a base para perdão dos pecados. Ou, melhor dizendo, continuará sendo esta base para a salvação dos homens da condenação
eterna. Neste período da grande tribulação, como será então essa anunciação do Evangelho de Cristo para a salvação dos homens, a partir do sacrifício do Senhor na cruz do Calvário? A Bíblia Sagrada diz que o apóstolo João teve uma visão de 144 mil pessoas seladas. Este apóstolo, apóstolo João, em sua visão futurística, ele vê a terra como uma grande superfície quadrada, com um anjo em cada um dos 4 cantos. E vê também um ser angelical se levantar da banda do Oriente com o selo do Deus vivo, gritando para que os anjos não danificassem a terra, até que fossem assinalados, ou seja, selados, os 144 mil separados para Deus e o Cordeiro. E no livro do Apocalipse, capítulo de número 7, versículos 1 ao 3, diz assim: Depois disto, vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: Não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Portanto, há aqui uma menção direta de que estes 144 mil selados iriam evangelizar. E aí cabe a pergunta: mas quem são os 144 mil selados de Israel? A Santa Bíblia menciona que os 144 mil selados são, sem sombra de dúvidas, os pregadores do Evangelho de Cristo durante a grande tribulação, constituindo-se assim o remanescente do povo terrestre de Deus. São os israelitas que também implacavelmente serão perseguidos pelo anticristo. O Senhor, pela sua infinita misericórdia, enviará 144 mil evangelistas judeus da própria nação de Israel, selados pelo Senhor, para a pregação da salvação em Jesus Cristo, em todo o mundo. Serão 12 mil evangelistas de cada tribo, das 12 tribos de Israel, como instrumentos de evangelização para as pessoas que viverão a experiência da grande tribulação. Ainda em Apocalipse, capítulo 7, versículo 4 ao 8, diz o seguinte: Então ouvi o número dos que foram selados, que eram 144 mil, de todas as tribos dos filhos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12 mil, da tribo de Rubem, 12 mil, da tribo de Gade, 12 mil, da tribo de Asser, 12 mil, da tribo de Naftali, 12 mil, da tribo de Manassés, 12 mil, da tribo de Simeão, 12 mil, da tribo de Levi, 12 mil, da tribo de Issacar, 12 mil, da tribo de Zebulon, 12 mil, e da tribo de José, 12 mil, da tribo de Benjamim foram selados 12 mil, perfazendo 144 mil israelitas que pregarão a todo o povo da terra durante a grande tribulação. Passemos agora ao item 3 da lição, que fala sobre as 2 testemunhas. 2 testemunhas serão levantadas pelo Senhor e profetizarão a palavra de Deus durante os 3 anos e meios finais da grande tribulação, para a salvação dos perdidos, que viverão a experiência dos flagelos sobre a humanidade. Ninguém poderá tocá-los enquanto não terminarem esta missão. Entretanto, terminada a missão, devido à dureza de coração dos homens, as 2 testemunhas do Senhor serão assassinadas, expostas em praça pública. Porém, o Senhor Jesus soprará o fôlego de vida neles e
ressuscitarão imediatamente e ascenderão ao céu. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 ao 14 diz assim: darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260 dias, vestidas de pano de saco. São estas duas oliveiras, os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quantas quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e matará, e o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então, muito dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que ouviram sobreveio grande medo, e as duas testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo-lhes: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto, e ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas, ao passo que as outras ficaram sobremodo aterrorizadas, e deram glória ao Deus do céu. Passou o 2º ai, eis que sem demora vem o 3º ai. Portanto, a profecia em Malaquias 4:5 aponta que a vinda de Elias antes do grande e terrível dia do Senhor, exatamente neste período da grande tribulação. Em Malaquias capítulo 4, versículo 5, ele diz que Elias viria no grande e terrível dia do Senhor. Lembrando que Elias não morreu fisicamente, ele foi arrebatado para os céus. Alguns estudiosos da Bíblia Sagrada acreditam que estas duas testemunhas mártires são respectivamente os profetas Elias e Moisés, pois os sinais que as duas testemunhas do Apocalipse possuem poder para realizarem são os mesmos sinais realizados pelo Senhor, através de Elias, quando fechou o céu para que não chovesse, e também através de Moisés, onde as águas foram convertidas em sangue, como uma das pragas lançadas sobre o Egito. Então, devido a esta semelhança de poderes para cessar a chuva do céu e para converter a água potável em sangue, acredita-se que as duas testemunhas mártires serão Elias e Moisés. Porém, nós não temos a capacidade de afirmar 100%, ou a garantia de afirmar em 100% que essas duas testemunhas serão Elias e Moisés. Apenas aqui vai um indicativo. Mas neste período, para evangelizar o povo, ainda para salvar o povo na grande tribulação, além dos 144.000 selados de Israel, que irão pregar o Evangelho de Cristo, além destas duas testemunhas mártires, o Senhor também mandará um anjo pregador do Evangelho de Cristo, um anjo do céu. Deus, pela sua infinita misericórdia, mas sobretudo pelo seu amor, ainda enviará um anjo que pregará o Evangelho de Cristo em toda a terra,
para a salvação dos perdidos durante o período da grande tribulação. Portanto, no capítulo 14, versículos 6 e 7 da palavra de Deus, diz assim: Vi outro anjo, voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que se assentam sobre a terra, e a cada nação e tribo e língua e povo, dizendo em grande voz: Temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra, e o mar e as fontes das águas. Passando para o item 4 da lição, após a libertação de Israel será julgado, e após a libertação de Israel haverá um julgamento. Inicialmente haverá uma regeneração do povo judeu, ou seja, em razão da pregação do Evangelho de Cristo pelas duas testemunhas, pelo anjo e pelos 144 mil judeus selados pelo Espírito Santo, a nação de Israel e as demais pessoas invocará o nome do Senhor Jesus. Demais pessoas de outras nações invocarão o nome do Senhor Jesus, reconhecendo como Salvador e Senhor. O Senhor Jesus, ao ouvir este clamor de Israel, voltará com a sua igreja e desde a cidade de Bósra até o vale de Josafá imporá de forma contundente derrotas aos exércitos do anticristo e em seguida marchará em direção a Jerusalém para a libertação dos remanescentes judeus. O julgamento de Israel e o reino milenial de Cristo. Após a destruição do Império Satânico, o Senhor Jesus se posicionará no cimo do Monte das Oliveiras para realizar o julgamento das nações e iniciar o seu reino milenial na terra. Concluindo a aula de hoje, a nação de Israel, desde sua fundação, como nação sacerdotal, assume no contexto do plano divino da salvação um papel fundamental e de extrema importância, sendo esta nação o tronco raiz, onde as demais nações foram enxertadas para receber as bênçãos do Senhor, especialmente a salvação e a vida eterna em Cristo. Abençoada seja a nação de Israel. Bênçãos especiais do Senhor Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até ao nosso próximo programa Escola Bíblica no seu lar. Se Deus permitir. Shalom Adonai.